Olá, enxadrista. Eu sou o Daniel Castro, atual campeão mineiro de xadrez de 2025. Estou hoje aqui a convite do Clube Xadrez Betim e do professor Domício para analisar uma partida que ocorreu no terceiro torneio do Circuito Metropolitano de Xadrez de 2026. Na mesa um, na última rodada, que eu estava jogando de brancas contra o meu xará, Daniel Drummond, jovem talento. Foi uma partida que decidiu esse título. Então, eu estava de brancas, comecei jogando bem classicamente com E4, meu adversário respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui nesse ponto eu tenho várias alternativas, como o bispo B5, o bispo C4, eu escolhi jogar a abertura escocesa, imediatamente atacando o peão central do meu adversário. Ele joga a linha principal, capturando em D4, eu recapturo de cavalo, e aqui ele tinha duas alternativas principais. Ele poderia jogar com cavalo F6, contra-atacando meu peão de E4, mas ele escolheu jogar bispo C5, atacando meu cavalo centralizado em D4. Então eu tenho que tomar alguma providência em relação a esse ataque contra meu cavalo de D4. Poderia ter continuado o desenvolvimento, jogando bispo E3 para defender o cavalo. Poderia ter voltado meu cavalo do centro, contra-atacando o bispo dele de C5, mas eu optei em não perder tempo e tomar em C6. Aqui, meu adversário, ao invés de capturar em C6, ele poderia capturar em C6 com o peão de B, ele prefere jogar um truquezinho, né, jogar dama F6. Ele não toma meu cavalo direto porque ele tem uma ameaça mais forte, que é mate 1. Se eu tento voltar o cavalo para uma casa segura, eu tomo um mate 1. Então, ele ganha tempo para recapturar o cavalo de outra maneira depois. Eu jogo dama F3, propondo troca de damas e, e defendendo contra a ameaça do mate. E ele captura com o peão de D, abrindo espaço para o bispo dele de C8 para se desenvolver. Ele também teria a opção de tomar com o peão de B, com a ideia de depois jogar D5 e ter uma presença central melhor. Mas ele capturou com o peão de D, também uma alternativa totalmente viável. E eu prossigo meu desenvolvimento jogando cavalo C3. Ele joga bispo E6, com uma pequena vantagem em desenvolvimento. Por outro lado, a estrutura dele é um pouquinho pior, então a gente tem um jogo bem interessante. Nesse ponto, eu poderia pensar aqui em jogar bispo E3 para tentar trocar o bispo dele que está ativo. Uma das opções que poderia acontecer é eu sacrificar esse peão para agora eu ter a vantagem de desenvolvimento e ter um par de bispos também, mas seria uma posição um pouco arriscada, então eu prefiro primeiro jogar dama G3, atacando o peão de C7, e ele poderia ter vendido o peão de C7 dele, prosseguindo o desenvolvimento com roque, após o que eu trocaria os bispos, ele poderia jogar rei B8, defendendo o peão de A7, com uma pequena vantagem em desenvolvimento, o bispo dele de A6 bastante ativo, que estaria compensando a estrutura pior dele. Né? Ele tem um peão dobrado ali na coluna C, que é um pouquinho ruim para ele. Mas ao invés disso, ele errou, jogando o lance bispo D6. Ele não precisava ter voltado esse bispo que já estava desenvolvido, estava bem ativo. Só para dar mais um exemplo, depois de roque grande, eu não ganho a qualidade com o bispo G5, porque ele tem bispo toma F2, contra-atacando minha dama e meu rei. E se eu jogo dama toma F2, ele joga dama toma G5, né, porque depois de dama F2 meu bispo não está defendido mais. Ele joga dama G5, ganha um peão. Tá? Então ele não precisava ter voltado esse bispo para D6 aqui nesse momento. Só que mesmo assim ele ataca a minha dama, então tem que tomar uma providência em relação a isso. Eu jogo com F4 e nesse ponto eu já tenho uma vantagem significativa.
porque eu tenho mais espaço, a estrutura é melhor, e eu estou ganhando tempo para chegar, para diminuir minha desvantagem de desenvolvimento, porque eu estou ameaçando jogar com E5 e ganhar uma peça ali. Ele, obviamente, evita de perder a peça e propõe troca de damas. Nesse ponto, eu poderia ter jogado dama E3. A gente vai ver que ele usou a ideia de F5 aqui na partida, só que se eu tivesse jogado dama E3, ele não poderia ter usado essa ideia, né? O F5, porque nessa posição eu estou ameaçando jogar F5 de novo e ganhar a peça dele, né? Ameaçando dar um garfo ali no bispo de E6 e na dama de G6. E ele teria que tomar uma providência em relação a isso. E o lance F5 não seria um lance bom para prevenir o meu avanço F5. Porque depois de E toma F5, dama toma F5, bispo D3 atacando a dama, a minha dama de E3 está cravando o bispo dele, e depois que ele tira a dama, eu consigo ganhar uma peça ali jogando F5. Então, meu lance aqui, dama F2, foi um pouco impreciso por causa disso. Eu continuo ameaçando F5, mas ele consegue ele mesmo jogar F5, de maneira que eu não tenho essa cravada mais. Eu joguei, então, depois de F5, lance E5, criando um peão passado bem forte ali em E5 e forçando o bispo dele a mover novamente. Ele moveu para B4, cravando meu cavalo. Pode parecer que minha estrutura é muito melhor, e realmente minha estrutura é melhor, porque ele tem um peão dobrado ali na coluna C, enquanto que eu tenho um peão passado e protegido em E5, mas as coisas não são tão simples assim, porque o bispo de E6 bloqueia meu peão, depois ele vai colocar o cavalo em E7 ali também, e meu peão, a curto prazo, ele não faz muita coisa, seria algo que eu precisaria desenvolver bastante a longo prazo. Eu jogo o bispo D2, continuando o desenvolvimento, preparando para rocar grande, e impedindo que ele dobrasse meus peões também na coluna C. Então, tento manter minhas vantagens estáticas aí de ter um peão passado protegido, enquanto que ele tem os peões um pouco fracos ali em C7 e C6. Ele prossegue o desenvolvimento, eu também prossegui meu desenvolvimento, ele roca. E aqui nesse ponto, eu fiz um lance que foi bom, que é o roque grande. Mas eu poderia, sabendo que eu tinha uma vantagem estática, uma vantagem a longo prazo, eu poderia ter jogado de maneira mais segura, eu poderia ter rocado curto, né? Porque eu mantenho o meu rei bem seguro, mantenho meu peão passado e protegido ali, e vou jogar para o final, né? Vou jogar para tentar explorar no futuro essa vantagem estática que eu tenho de ter uma estrutura de peões melhores. Então, o meu lance rock grande não foi um lance ruim, mas foi um lance pouco, um pouco arriscado no ponto de vista prático. Porque quando eu roco grande, eu mudo o caráter do jogo. Se eu roco curto, ao invés de rocar grande, tá um caráter de um jogo que eu tenho minha vantagem estática e ele não tem muito contra-jogo. Quando eu roco grande, o caráter do jogo vira quem chegar primeiro no rei do adversário ganha. Então não foi muito prático da minha parte ter jogado assim. Mas o lance em si não foi ruim. E aqui você pode pensar que se as negras jogam bispo C3, bispo C3, elas ganham um peão com bispo A2. O que não é verdade, porque esse bispo fica preso. Na partida Fischer e Spassky, primeira partida do Mundial de 1972, o Fischer cometeu exatamente esse erro, né, de tomar um peão ali e ficar com o bispo preso depois de B3. Se ele tenta liberar aqui o bispo dele jogando A5 com a ideia de A4, eu posso atacar o bispo dele e eu estaria com uma vantagem decisiva. Foi por isso que o Daniel não jogou o bispo toma C3. Ele jogou torre de F para D8, continuou centralizando as peças dele, colocou a torre na coluna aberta. Eu joguei A3 para forçar o bispo a tomar uma decisão, ele decide tomar, eu recapturo,
é que o Daniel joga um lance excelente, um lance A5. Eu ainda estou em vantagem do ponto de vista objetivo aqui, mas o Daniel demonstrou que ele entendia o que devia ser feito. Enquanto eu tenho que tentar atacar o rei dele na ala do rei, ele tem que tentar a todo custo atacar meu rei na ala da dama. Então ele ganha espaço com A5 e prepara para jogar talvez B5 e B4 depois. Eu joguei torre de H para G1, com a ideia de jogar G4. O peão de F5 dele está cravado. Então ele descrava o peão, jogando dama F7. E aí eu perdi um tempo jogando torre de G para F1. Ele joga cavalo D5, centralizando o cavalo dele, excelente lance. E em algumas variantes ele vai querer tomar o meu bispo de C3, para ele recuperar o par de bispos, para ele quebrar a minha estrutura do meu roque. Por isso que eu volto o bispo para D2. Meu bispo ficou um pouco passivo aqui em D2, só que eu preservo minhas vantagens táticas, né? Eu preservo meu roque bem seguro ali e preservo meu par de bispos também. Daniel prossegue com B5, com a ideia de abrir linhas na ala da dama, só que isso permite que eu jogue dama C5. Então, eu estou tentando bloquear com minha dama o avanço dos peões dele da ala da dama. Geralmente, a dama não é uma peça muito boa para bloquear os peões. Só que aqui ele não tem um bispo de casas claras e o cavalo dele está meio longe da minha dama, então é difícil para ele expulsar a minha dama de C5. Ele continua bem consistente com B4. E aqui eu erro, porque eu joguei um lance baseado em princípios gerais, né? Que eu joguei um lance A4, querendo fechá-la da dama. Eu não quero que ele abra linhas contra o meu rei, eu quero manter meu rei seguro. Só que o problema é que meu peão em A4 acabou vulnerável, certo? Eu poderia ter jogado até mesmo A toma B4, mesmo abrindo linhas, porque depois de A toma B4 e B3, eu vou conseguir colocar meu rei em B2, uma casa bem segura, e depois talvez contestar a coluna A dele jogando torre de D para 1. Aqui eu teria uma pequena vantagem nessa posição. Outra linha que a máquina indica é jogar bispo E1. E aí eu permito que ele abra a coluna B, mas minha dama está muito bem posicionada ali em C5, defendendo o peão de A3, é difícil dela ser expulsa, e é difícil dele atacar meu rei aqui a curto prazo também. E enquanto isso eu estou tentando eu mesmo abrir a ala do rei para eu atacar o rei dele. Mas eu cometi esse erro jogando A4, e ele imediatamente ataca meu peão de A4 com o cavalo dele. Eu deveria ter jogado aqui nesse ponto, talvez um bispo E2, cavalo toma 4, dama C6, atacando o cavalo dele, depois de bispo D7, propor a troca de damas, porque como meu rei no momento está um pouco mais aberto que o dele, para mim trocar as damas e entrar no final com um par de bispos seria vantajoso. E ele poderia repetir a posição, e a posição seria igualada. A gente poderia empatar aqui ou poderia continuar jogando. Ao invés disso, eu cometi um erro muito grave, que foi jogar B3, porque eu simplesmente esqueci que meu peão de C2 estava sobrecarregado. Meu peão de C2, ele tinha a função de defender o bispo de D3. E quando eu jogo B3, o peão de C2 não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então foi um erro muito grave que eu cometi aqui. Ele imediatamente explora, toma meu peão, e agora se eu tomo o bispo dele, vai cair meu bispo, e depois vai cair o peão de B3 também, e eu provavelmente vou estar perdido nessa posição. Ao invés disso, eu joguei bispo toma F5. Porque se ele toma meu bispo, eu recapturo o bispo dele, não perco o material e defendo o peão de A4. Ele poderia ter jogado bispo C4, atacando minha torre, e aí eu estaria numa situação bem complicada, porque eu teria que entregar o peão aqui em E6 e tentar jogar o final com um peão a menos. Ao invés disso, ele tomou o peão em A4 com o cavalo, atacando minha dama. Eu tomo o peão dele em C6, porque se ele tomar de dama, de novo, eu capturo o bispo dele de B3, atacando o cavalo.
mas ao invés disso ele volta o bispo para D5 atacando minha dama. E aqui eu poderia ter tomado o cavalo dele, mas se eu tomasse o cavalo dele em A4, ele tomaria o meu bispo em F5. E com o meu rei muito mais exposto, né? Meu roque só tem um peão agora, enquanto que o roque dele ainda tem dois. Por isso que eu prefiro, ao invés de imediatamente tomar o cavalo, fazer um lance intermediário. Esse tipo de lance, quando você está perdendo uma peça e sacrifica ela por um peão, é chamado de desesperado. Então o bispo está desesperado porque o nome é desesperado mesmo, né? O bispo está desesperado porque ele vai ser capturado e aí ele prefere se sacrificar por um peão para depois a gente recuperar a peça. Então eu expus um pouco o rei dele ali em H7 também para poder ter minha chance de contra-jogo. Então aqui a gente está numa situação extremamente tensa em que o rei dos dois está exposto, eu tenho um peão a mais, mas minhas peças estão um pouco descoordenadas. E numa partida, foi uma partida de 10 minutos para cada jogador, não é nada fácil manter aqui os melhores lances. O adversário poderia ter capturado o peão em G2 com uma pequena vantagem, mas é um lance muito difícil de fazer na prática, porque você está abrindo mais linhas contra o seu próprio rei. Ele estaria perdendo tempo para abrir linhas contra o próprio rei. É um lance de máquina, então o lance que o Daniel fez, apesar de ser impreciso do ponto de vista objetivo, do ponto de vista prático, eu achei um lance muito bom. Ele jogou B3 para tentar abrir mais linhas ainda contra meu rei, né? Tentar abrir a coluna B. Ao invés de ele abrir a coluna G para as minhas torres, ele tenta abrir a coluna B para as torres dele. Um excelente lance do ponto de vista prático. Eu percebi que eu deveria ter continuado no ataque, né? Obviamente eu não posso tomar em B3, porque B3 ganha qualidade, meu rei fica mais exposto ainda. Então, eu tento prosseguir com meu ataque na ala do rei. Ele captura meu peão. Eu, de novo, eu não posso tomar de dama, porque eu perco a qualidade novamente, no mínimo. Então, eu tiro a torre pré-1 para apoiar meu peão de E5 e, às vezes, tentar usar o próprio peão dele de C2 como escudo. Ele joga torre de D para B8, que, de novo, não foi o melhor lance do ponto de vista prático, mas ele está querendo ativar as torres contra meu rei. E, nesse momento, eu poderia ter jogado dama C2, ganhando um peão, e, assim, parece que meu rei está extremamente frágil, mas nesse momento agora minhas torres estão melhor posicionadas para apoiar alguns dos peões e eu posso em algum momento jogar F6 para ganhar tempo com o cheque em cima do rei dele. A gente vê que a minha dama agora estaria na mesma diagonal que o rei dele, então eu poderia jogar em algum ponto com F6 para abrir o rei dele também. E aqui eu teria uma pequena vantagem. Uma das linhas possíveis é o F6, como eu falei, bispo C3, bispo E6, rei D2 tentando fugir, uma linha bem difícil de calcular, linha de máquina mesmo. E aqui eu teria uma pequena vantagem. Ao invés disso, eu, com pouco tempo, joguei E6, atacando a dama dele, e eu simplesmente permiti que ele jogasse dama C3. Eu cedi uma casa para ele ameaçar mate em 1. E cometi mais um erro grave, que foi tentar promover o peão, e tomei o mate aqui em B2. Mas mesmo que eu não cometesse esse último erro aqui de jogar E7, mesmo o melhor lance com rei C2, eu estaria perdido, porque meu rei estaria atacado por todos os lados. Eu teria que sacrificar a dama aqui, para não perder imediatamente. E além dele ter dama e peça por duas torres, o peão de B3 dele seria muito forte. Se eu tomo aqui em B3 de torre, ele pode ganhar a torre aqui, por exemplo. Pode ganhar qualidade, né? Ficar com dama contra torre. Então, meu rei exposto, mesmo com os erros dos dois lados, meu rei ter ficado mais exposto mais rápido acabou causando minha derrota aqui. E o Daniel, com todo o mérito, ganhou
a etapa de Betim do Circuito Metropolitano, com 5 pontos em 5 possíveis, e eu fui vice-campeão. Apesar da partida ter bastante erros, eu acho que foi muito instrutiva. Então, se você está agora aqui, eu gostaria de agradecer a, a sua presença e também agradecer a todos os patrocinadores que fizeram esse vídeo ser possível. Muito obrigado.